Shalom, Fi! Muito boa noite. Estamos aqui em mais um NasaCast, né? Hoje o irmão Gabriel não pôde estar aqui, aí eu estou tentando substituir ele, porque não é fácil ficar aqui, apresentar algo que ele trouxe no coração de Deus para ele, substituir alguém que foi chamado para isso. Mas a gente vai com esse tema que hoje é maravilhoso, para todos nós aprendermos um pouco. Estamos aqui com o irmão André, que vai falar bastante, autoridade no assunto. Pastor Ciro, que vai auxiliar, porque eu também sei que ele sabe, né? E eu vou aprender, gente, junto com vocês, certo? Então vamos fazer uma oração para começar? Glória a Deus. Amém. Ó Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui hoje nesse NasaCast para aprendermos com quem sabe, e quem sabe fazer esse ide e levar o conhecimento das pessoas. Assim como Oséias disse, né, que o povo perecia por falta de conhecimento, e o conhecimento não é só bíblico, mas é de tudo aquilo que acontece ao nosso redor, porque ao nosso redor é a vida que está fluindo, está passando, e junto com ela nós vamos aprendendo. E com isso a Bíblia nos ensina, e cada um que tem o seu ministério vai ensinando um ao outro. Nós te pedimos, Pai, que a tua arua, teu espírito, abra o nosso entendimento, o nosso intelecto nessa hora, Pai, para aprendermos tudo aquilo que tu tens para nos ensinar usando teus servos. Também, Pai, com as pessoas que estão nos assistindo, que todos possam aprender. Em nome de Jesus. Amém. E você que está aí, compartilhe a live, ou melhor, o NasaCast, para que nós possamos ter mais pessoas assistindo, mais pessoas alcançadas, porque nós vamos falar hoje sobre o papel da igreja na dependência química. Amém. E na Amém. dependência, porque a gente sabe que não é só a dependência química, não é? Em nossas vidas. Né? Pastor Ciro, quer dar um comentário? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu estou de volta, né, ao NasaCast. Nas primeiras edições eu estava, né, junto, depois em função dos compromissos. Que Deus abençoe você que está em casa, que você que vai assistir essa live depois também na página do Facebook, né, e que você que já está assistindo aí, compartilhe. Vai ser um momento de edificação, de aprendizado, porque a dependência química é algo que hoje ela está espalhada, né, em grande parte das famílias. Ela também é um problema pandêmico, né? É uma pandemia também que está espalhada em todas as cidades, em todo o país, no mundo todo, né? As famílias, grande maioria das famílias tem problema, né? Ou em primeiro grau na família, geralmente tem um amigo, ou em segundo grau, tem alguém com problema de dependência, né? E tomara que a gente possa, né, dentro do possível, hoje estar, né, trazendo algumas informações. Temos aí o André Marion, é um amigo meu de muitos anos, irmão também em Cristo, né, já tem uns 35 anos, eu acho, já de mais, talvez, de conhecimento, um cara com grande experiência, capacitado, né, André, que Deus te use essa noite aí, Amém, né, senhor. para a edificação das pessoas. Amém? Amém, meu Amém. irmão. Irmão André, dá uma explanação geral do teu trabalho, para que as perguntas comecem a surgir. E nós já temos perguntas aqui, mas assim, que o povo em casa possa perguntar. Porque acho que é muito bom quando a gente pergunta, quando a gente questiona, porque a gente não aprende sem questionar. Às vezes, como a gente falava no colégio assim, eu não vou perguntar, vão me chamar de burro, só que a gente vai continuar burro por não perguntar Sim, tem que... pelo que os outros acham. Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Os nossos ouvintes, ao pessoal que me convidou para estar aqui neste momento. E a ideia, então, é a gente poder esclarecer um pouco, né, a respeito da dependência química, que, na verdade, nossa vida é em sociedade, né? E nos dias de hoje, indiscutivelmente, a dependência química é um dos problemas contemporâneos, na atualidade, que mais traz problema para a vida em comunidade, né? Para a nossa sociedade em geral. Por quê? Porque a dependência química, ela é uma doença, né? É uma doença que ela é lenta, progressiva, de determinação fatal. É uma doença que ela é bio, psico, social, espiritual e comportamental. E
na verdade, ninguém está imune à questão dessa doença, porque, infelizmente, droga é uma das coisas que cada vez existem mais, né? Mais e mais tipos de drogas, e as pessoas têm a curiosidade, principalmente quando a gente é novo, é criança, é adolescente, né? O que a gente percebe aí é que cada vez mais cedo as pessoas acabam tendo contato com droga e aí fazendo uso e, consequentemente, se tornando dependente, passam a ter problemas. Então, é muito fácil da gente se tornar dependente, né? Então, aquela velha história, droga ou drogas, elas não dão só prazer, elas causam dependência, né? E uma vez dependente, isso a gente pode traduzir em sofrimento. Para quem? Para esse próprio dependente, para a família, e também no sentido de impacto para a sociedade, indiscutivelmente, esse é um dos problemas de saúde pública e de segurança para a vida em comunidade, né? E como que eu fui cair nessa, né? A questão de trabalhar com dependência química. Na verdade, eu fui um usuário por muito tempo, né? Então tem aí o meu testemunho para dar também, né? Fui um usuário por muito tempo, porque nasci numa família onde que meu pai era músico, boêmio, e, enfim, né? Tive contato cedo com uma questão de drogas aí. E falando de drogas, existem as drogas lícitas e drogas ilícitas, né? E todo mundo sabe que álcool, cigarro, né, essas drogas chamadas lícitas, indiscutivelmente, são as drogas que são porta de entrada para todo mundo entrar no caminho da dependência aí, né? Adquirir um vício, né? E comigo não foi diferente. Então, por meu pai ser músico, tinha uma época meu pai tinha salão de baile e tal, e eu era criança, eu comecei ali a conhecer, experimentar, de ver os mais velhos bebendo, fazendo, nas festas, nos bailes da vida, né? E, lógico, tive a curiosidade, experimentei e fui fisgado, na verdade, né? Por a questão da droga. E, como falei antes, né? A dependência, a doença da dependência química, ela é lenta e progressiva e pode ser fatal. Então, eu comecei fazendo uso de cigarro, de álcool, né, quando criança, mas depois conheci as tais drogas ilícitas, né, maconha, cocaína, perventim e outras tantas aí que foram surgindo, né? Mas, enfim, desenvolvi o quadro de dependência química. E aí isso já é uma questão, problema para a família, né? Então, sou um sujeito que, infelizmente, minha família passou bastante trabalho comigo, no sentido de ser um usuário de droga. Naquela época, ainda a gente não tinha lá grande conhecimento, não era tão divulgado, as pessoas não tinham tantas informações, né? E tantas oportunidades para tratamento, né? Que eu fui entrar em tratamento em 93, né? Onde eu estive internado naquela época no Serdequim, aqui na universidade, que existia, aqui no Camobi, no Serdequim, dentro da universidade, e fiquei 45 dias, só que saí e recaí logo em seguida, né? Tipo, o tempo que eu fiquei internado não foi suficiente para mim, em função da minha dependência, o grau de dependência, né? Que eu tinha no uso de drogas. E aí, depois, minha mãe, que apesar de ser uma pessoa muito humilde, mas muito sábia, ela já tinha procurado saber algo, né? Além daquilo que existia aqui, que era a clínica dentro da Universidade de Serdequim, né? Então, a minha mãe, ela esteve em Porto Alegre, ela conheceu o grupo de Amor Exigente, ela conheceu a comunidade terapêutica chamada Fazenda do Senhor Jesus, de Viamão, e ela desejou que eu fosse para lá, né? E ela me falou isso, na verdade, no período que eu estava internado dentro do Serdequim. Mas eu falei para minha mãe que eu era um cara urbano
e que eu não tinha nada a ver com esse negócio de fazenda, porque eu não crio gado, aquela coisa toda, né? Enfim, saltei fora, não quis ir para a comunidade. E o que aconteceu comigo? Aquilo que a minha mãe já sabia, né? Logo depois que eu saí da clínica, 25 minutos depois, cheguei no centro e eu recaí, voltei ao uso de droga. Então, aconteceu que aí a minha mãe me convidou para ir a grupos de apoio aqui em Santa Maria, né? Porque já tinham começado um grupo de apoio aqui, que era o grupo de apoio do Amor Exigente. E eu mesmo não querendo ir, mas para não desagradar minha mãe, eu fui nesse grupo. Então, foi onde, apesar de não ter gostado muito, mas eu senti que algo ali foi importante para mim, porque foi ali que se deu o início da minha caminhada, na verdade, né? Naquela época, as pessoas, para serem encaminhadas para tal fazenda lá em Viamão, que só existia aquela naquele período, naquela época, em 92, 93, por aí, tu tinha que fazer 8 reuniões dentro do grupo de Amor Exigente, tu acompanhado da família, né? Que na verdade isso seria uma preparação para poder encaminhar a pessoa para a comunidade terapêutica. E eu comecei a fazer isso. Depois até o pessoal facilitou, né, para mim chegar à comunidade terapêutica. Acabei fazendo 4 reuniões em função do grau de dificuldade que eu estava e pude ser encaminhado lá, aonde aí eu comecei um tratamento dentro de uma comunidade. E após esse tratamento dentro da comunidade terapêutica, pela primeira vez, então, eu me vi numa condição melhor, porque quando saí para minha reinserção social, já não fiz uso de droga, e depois, concluindo o tratamento, eu consegui me manter abstêmio, né, do uso de droga, e isso vem acontecendo até os dias de hoje, né? Então, de lá para cá já se passaram 28 anos, né? E graças a Deus a gente vem perseverando, e aí acabei ficando nesse meio, e aí que acabei me profissionalizando, enfim, trabalhando profissionalmente com dependência química. E por isso a gente está aqui hoje, né? Falar um pouquinho a respeito disso. Glória a Deus. Algum comentário, meu querido? O André estava falando do ambiente, né, familiar, né, do ambiente facilitador, né? E às vezes a gente não leva muito a sério, né, que o ambiente familiar, o próprio ambiente familiar, na questão da liberação, de ter a própria cultura gaúcha, na verdade, ela tem, né, a questão do cara tomar um trago, o gaúcho toma um trago, ele toma uma gelada, ele come um churrasco, né, e isso pode, né, acabar se tornando, né, um facilitador para a pessoa, né, entrar nesse caminho que é complicado, que é o caminho da dependência química, né, que depois para sair não, não é fácil de sair. O André tem um trabalho que é fantástico hoje, né? Hoje tu está como coordenador de uma fazenda terapêutica. Hoje, na verdade, eu estou trabalhando na comunidade terapêutica do Poder Superior, que fica aqui em Itaara, na Estrada Velha do Ibiqui, né? E é uma comunidade masculina, então, para o pessoal com idade acima dos 18 anos, né? E essa comunidade, na verdade, ela pertence a um amigo nosso, na verdade, tem em comum, sim, né? Pedro Couto, e é um grande amigo, foi inclusive meu parceiro de ativa, né? E hoje em dia o Pedro também vive recuperação há muito tempo e acabou tendo ideia de montar uma comunidade, né? E faz tempo já que existe essa comunidade, faz uns 23 anos, e por circunstâncias da vida a gente acabou se cruzando, aí o Pedro me convidou para trabalhar junto com ele. Então já faz um tempo que eu estou atuando dentro dessa comunidade como coordenador terapêutico ali, né? Responsável pela questão do programa de tratamento. Tu teve uma caminhada grande também fora do estado, né? Porque o teu currículo não é pequeno. Eu conheço o teu currículo, né? Tu é graduado, tu fizeste os cursos da FEBRACT, todos os cursos, passaste por vários aperfeiçoamentos, né? A capacitação, né? Tu fizeste, inclusive em São Paulo, acho que foi né? Então, Ciro, essa questão da minha caminhada dentro da dependência química, no que diz respeito a tratamento e recuperação, eu vejo sim que é algo que me ajuda bastante, me ajuda, enfim, né, na lida com as pessoas, né, tanto os dependentes como os codependentes, familiares,
é justamente as vivências que a gente tem, né? Por eu ter trabalhado fora daqui, eu não trabalhei só dentro de comunidade terapêutica, eu trabalhei em clínica, né? Lá em São Paulo é outro mundo, então eu pude trabalhar lá em clínica de primeiro mundo, vamos dizer assim, né? E muito bem estruturada, e aonde a gente pôde ter vários tipos de experiências, porque os espaços, existem várias modalidades de tratamento, né? Então esses espaços de tratamento eles são diferentes, né? Então existe clínica para desintoxicação, existe clínica que oferece um tratamento, né? Existe comunidades terapêuticas. Essas comunidades terapêuticas elas mudam, variam muito, né? A questão do programa de um lugar para outro, porque umas são vinculadas às vezes a instituições religiosas, outras não, né? Então, enfim, não existe um local de tratamento que ele seja igual ao outro. E como eu passei em muitos espaços de tratamento, isso são vivências que eu tive, experiências, então, que contribuem muito para a gente, assim, na lida com os outros, né? Porque, enfim, tu aprende com todo mundo que chega até a ti, né? E, então, o que dá a experiência para a gente lidar nos dias de hoje, né? Vai acrescentando, vamos dizer assim. Falaste ali que no início tu frequentaste o amor exigente. Isso. Eu, há uns anos atrás, eu formatei uma apostila para um ex-patrão meu que foi dar uma aula ou uma palestra, eu não sei como é que é, né, no amor exigente. Eu sei de onde é o amor exigente e a gente sabe que eu não sei. Ele era espírita, porque a gente fala assim, é o povo evangélico. Existem muitos outros lugares que se preocupam com as pessoas que têm dependência química. Né? Eu não sei se esse amor exigente que tu passaste foi. Então, posso falar um pouquinho do amor exigente. O amor exigente, na verdade, ele surgiu aqui no Brasil baseado num programa que vem de fora, né? Existia um psicólogo ou um casal de psicólogos, né? E a POT, que fica em Campinas, né? Associação Promocional Oração e Trabalho, ela foi feita, desenvolvida em função muito em cima do Padre Haroldo. O Padre Haroldo era um sacerdote jesuíta, né? Padre Haroldo Han, né? Que veio morar em São Paulo, lá por 79, eu acho, e um pouquinho antes, 78, ou até antes um pouco. E o Padre Haroldo, ele começou, na verdade, trabalhando com prostitutas em São Paulo, né? Mas depois ele viu muita gente usando droga, dependentes, enfim, na rua, e ele se sensibilizou com aquilo e começou a trabalhar com os dependentes. E aí surgiu lá em Campinas a APOT, a Associação Promocional Oração e Trabalho, onde eles montaram casos de recuperação e uma comunidade terapêutica, né? Depois, futuramente, lá em Campinas surgiu a FEBRAC, que é a Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas, na Vila Brandina, onde a gente ia lá para fazer os cursos. Hoje tu faz os cursos online, né? Mas naquela época tinha que viajar até Campinas para fazer os cursos. Eu já fiz o meu, eu fiz no Colégio Anchieta, em Porto Alegre. Então foi quando desmembraram a FEBRAC. Eu fiquei 15 dias, na verdade, digamos, internado no colégio. Sim, né? Eu já tinha feito meu tratamento, tudo, né? fiz estágio e fui direto para Porto Alegre. Aí já tinha sido desmembrada a FEBRAC e passou a ter a FEBRAC Sul, então, que deve ter organizado esse curso que tu fez. Eu só me lembro do primeiro nome do responsável, que era Alexandre. Alexandre, sim, eu só me lembro o sobrenome dele. Daí vai mudando, né, a direção ali, a presidência da FEBRAC. Mas, enfim, o amor exigente, na verdade, o Padre Haroldo, então, numa dessas viagens, ele conheceu um casal. E esse casal, eles tinham 3 filhas. E 3 filhas que eram dependentes químicas. E tu vê, eles eram profissionais da área, porque os 2 eram psicólogos, né, a princípio. Mas eles não conseguiam lidar com essas 3 filhas, porque sempre é uma dificuldade muito grande, né? Tu lidar com algum familiar. Por quê? Porque a gente tem o vínculo emocional, né? A ligação emocional com os familiares da gente. Então, o Padre Haroldo, muito bom de conversa, né? Enfim, se entrosou com esse pessoal e esse pessoal deu um livro para ele nessa oportunidade, nessa viagem,
chamava Tough Love, né, esse livro foi dado ao Padre Haroldo. E o Padre Haroldo leu o livro e trouxe o livro para o Brasil e deu ele a Mara, né? Na verdade, a Mara Carvalho de Menezes, até hoje ela é presidente nacional, presidente de honra do Amor Exigente, porque ela pegou e leu esse livro e traduziu e o que ela fez? Ela trabalhou em cima desses princípios, que na verdade com eles eram 10, né? Mas para nós passou a ser 12. Ela traduziu isso, colocou mais 2 princípios, e aonde se formou, a partir dali, né, surgiu o amor exigente brasileiro, né, conhecido aqui como amor exigente. Né? Que uma vez eu estava conversando com a Doris, uma professora de inglês, esse tough love, ela me colocou como se fosse um amor difícil, porque não é fácil amar um dependente químico, né? Porque dá trabalho, né? Dá trabalho. Então, aqui ele foi traduzido dessa forma, amor exigente, e a Mara Carvalho de Menezes colocou mais 2 princípios e desenvolveu o programa brasileiro, então. Né? E isso se difundiu por todo o Brasil, e hoje, inclusive, tem em outros países vizinhos aqui. E o que é o amor exigente? É uma metodologia usada para a reestruturação de família, para trabalhar a questão da prevenção, né? E a reestruturação. É muito bom o programa do Amor Exigente. E aqui em Santa Maria começou o grupo do Amor Exigente justamente depois que estiveram em Porto Alegre, porque já existia lá, né, o grupo do Amor Exigente, a Fazenda, a Comunidade Terapêutica, Fazenda do Senhor Jesus, e foi numa oportunidade dessa que a minha mãe, junto com outras pessoas, foi a Porto Alegre e acabaram trazendo para cá essa proposta do grupo do Amor Exigente. E hoje em Santa Maria, vamos ver quantos grupos nós temos. Nós temos um aqui no Camobi, na Igreja da Glória, nós temos um grupo de Amor Exigente na Vale Machado, né? E temos grupo de Amor Exigente na Igreja de Fátima, temos grupo de Amor Exigente na Teneves, né? Então, quer dizer, é um trabalho que se difundiu. Por quê? Porque é muito importante trabalhar com a família do dependente químico. E até o presente momento, um dos melhores programas que nós temos para isso é o programa do Amor Exigente. Inclusive, a esposa desse meu ex-patrão é psicóloga, então está explicado o porquê. Está explicado. Com certeza. E entrando assim mais diretamente no tema, né, que é o papel da igreja, né, na dependência ou na vida do dependente, e a gente aprende muito, né, João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará, e vamos até o 36, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? E às vezes as pessoas assim, eu não vou lá porque eles vão querer que eu vá lá para me tratar e vão querer que eu fique na igreja. Não, vão gente, me doutrinar. Não é assim, gente. Ninguém agarra ninguém para vir na igreja. Você vem aqui, ou seu familiar, vem para aprender, vem para se libertar, né? É uma libertação isso, a gente se liberta daquilo que nos faz mal. Eu fui dependente do cigarro, né? Parei, me libertei. Só quem vai fazer você vir para a igreja é Deus e o Espírito Santo. Ninguém mais faz a não ser eles. E Jesus. Então não se preocupe. Se você vai participar de um grupo desses, você vai estar fazendo bem para você e para a sua família. E quando a gente fala para a sua família, e uma coisa que eu ouvi aqui, quando o irmão André estava aqui, né, ocupando esse espaço aqui, e uma coisa muito importante é, eu sou um dependente químico e eu preciso me libertar. Mas a minha família precisa ajudar e ela precisa aprender como lidar comigo. Então, não é só para o dependente, né, irmão André? Essas reuniões. Então, né, a questão é o seguinte, à medida que nós nos propomos, então, a lidar com uma questão da doença da dependência química, quem é o dependente, primeiramente? O dependente é aquele sujeito que faz uso de drogas, vive em função do uso de drogas e acaba por se tornar dependente. Né? Esse sujeito, ele
para sair dessa situação, ele vai precisar de tratamento. Quem são os codependentes? Os codependentes são todos aqueles que vivem em função daquele que usa droga, porque acabam adoecendo também, né? Vivem no mesmo contexto e tal, e acabam adoecendo. Porque o que é a doença da dependência química? A gente falou, é uma doença biopsicossocial, espiritual e comportamental, né? Então, ela é uma doença que ela acaba atingindo aqueles que estão na volta, né? Então, por exemplo, um pai, uma mãe, enfim, um familiar que tem um filho, qualquer pessoa, né, que use droga, o que é comum, por exemplo, do dependente? O dependente é aquele sujeito que ele troca a noite pelo dia, ele sai para as festas e esquece de voltar, né, as baladas da vida aí. Então, qual seria o sentimento de um pai, de uma mãe, as preocupações, né? Pô, meu filho, onde que está? Será que vai voltar para casa? Né? Chegou, não chegou? Então, esses codependentes, eles não conseguem se desligar. Eles adoecem junto, né? Eles adoecem junto. Emocionalmente, a pessoa está em casa. Eu usei drogas por 27 anos e eu vi, né, no caso, o reflexo que deu dentro da minha família. Exatamente. Eu tive um relacionamento, né, caso minha mãe foi a que mais interferiu, né, junto comigo, que ela me ajudou na intervenção, né? Tem que haver uma intervenção externa, uma ajuda. Intervenção de ajuda. De ajuda, né? E aí que entra o grupo de apoio, entra o Amor Exigente, os 12 passos, né, de Alcoólicos Anônimos, que são adaptados para... Então, a família adoece junto. Eu posso falar por causa, né, da minha família. Então, a pessoa que fica em casa fica ansiosa, ela acaba mudando o comportamento dela em função do comportamento da pessoa que usa a droga. Né? Então, acaba adoecendo emocionalmente, psicologicamente e, às vezes, fisicamente, por causa que tem um dependente químico. Por isso que é uma doença que o codependente tem que ser tratado junto. Ele tem que entender a doença e participar do processo, né, de restabelecimento dessa vida, né, desse comportamento, para que esse dependente volte a ter um comportamento, digamos assim, entre aspas, normal. Né? As pessoas que estão nos assistindo aqui, Marlene, minha esposa, o Diego, meu genro, minha filha, Natasha, a irmã Débora, Maria Barros, a pastora Thalita, Amém. Alexandre Dias, nosso pastor, o irmão César, a Márcia, Cássia Júnior, a Rosane Pena, Maria Eduarda. Que bom que vocês estão assistindo. Aproveite e vão compartilhando, né, esse podcast aí para mais pessoas poderem assistir. E tem algumas perguntas aqui, mas antes eu quero fazer uma da seguinte maneira, porque a gente sabe assim, ó, quando se fala em dependência, né, química, sempre as pessoas já pensam crack, cocaína, maconha, LSD, heroína. As pessoas só pensam esse tipo. Elas esquecem que, por exemplo, o hipocondríaco também é um dependente químico. O alcoólatra. Certeza. É um dependente. O álcool tem uma dependência física muito forte. Isso tudo começa tomando uma caixa de cerveja, por exemplo, para quem bebe, ou... Na verdade, a questão da pessoa que se torna dependente químico, o que a gente sabe, tem a questão do fator hereditário, né? Então, o Ciro estava falando antes ali da cultura, tem coisas que já estão intrínsecas na nossa cultura, né? Nós, por exemplo, aqui, isso aí, o gaúcho, ele bebe, gosta de tomar um vinho, aquela coisa toda, né? Então, desde muito cedo, as pessoas têm contato com álcool, né? O que a gente sabe, né, isso é comprovado cientificamente, 30% da população ela já tem lá a propensão a desenvolver a doença. É fator hereditário. Né? Então, por exemplo, quando a gente pega uma família, um dependente para fazer uma entrevista, e tu vai fazer a seguinte pergunta lá: você tem casos de álcool na família? Qual que é a resposta? Todos têm, entendeu? Então, até por isso a gente sempre diz, né, que não existe culpa, porque a pessoa já nasceu com uma propensão, mas nós temos o meio facilitador. Né? Estava falando da questão das drogas, então existe um ranking aí, né? A questão das drogas.
E, na verdade, sempre quando geralmente a gente fala na questão das drogas, se lembra muito disso daí que tu falou. É crack, é cocaína, é heroína e tantas outras drogas aí que são ilícitas e que parece que essas seriam as drogas que mais dão problema para a humanidade. Não é verdade, porque as drogas que mais dão problema para a humanidade são as chamadas drogas lícitas, né? Pois qualquer lugar que tu vai tem aí, né? À vontade. Então, apesar de, pelo estatuto lá do adolescente, um adolescente dizer que um adolescente não poderia entrar e comprar bebida alcoólica em um estabelecimento aí, mas a gente sabe que isso acontece livremente aí, né? Então, as pessoas têm acesso fácil desde cedo, desde sempre, né? A questão de drogas e, na verdade, para desenvolver o quadro da dependência, não importa se a droga é lícita ou ilícita. Assim como falaste da questão dos medicamentos. Por exemplo, nos dias de hoje, aí, em função dessa pandemia, o que a gente observa? A quantidade de pessoas que aumentou a dosagem de medicamentos. A quantidade de pessoas que passou a tomar medicamento porque desenvolveram ansiedade, outros se tornaram depressivos, outros desenvolveram síndrome do pânico, enfim, né? Os consultórios psiquiátricos, os consultórios de psicólogos aí estão cheios de gente buscando atendimento. E o que todos nós queremos na maioria das vezes? Uma solução rápida. Essa solução rápida, a princípio, seria a solução medicamentosa aí, né? Porque hoje em dia realmente existe uma pílula para tudo, um medicamento para tudo. Inclusive, as drogas, tanto lícitas como ilícitas, às vezes elas entram na vida do sujeito como uma espécie de uma automedicação aí, né? Que é para abrandar algum tipo de sofrimento, né? Verdade. Entrando no tema, e depois de entrar no tema, eu vou fazer essas perguntas aqui, mas o tema é o papel da igreja na dependência. Então, isso aí, na verdade, é uma pergunta que eu entendo ela como uma provocação, não só para a nossa igreja, mas para todas as igrejas, né? Porque qual seria o papel da igreja com relação à doença da dependência química? Eu acho essa questão muito séria. Há muito tempo isso me inquieta, né? Qual seria a participação das igrejas? Porque a doença da dependência química ela é uma doença psico, social, espiritual e comportamental. Então, de que maneira as igrejas poderiam contribuir com aqueles que são os dependentes, né? Graças a Deus, existem muitas portas de igrejas abertas aí, né? Na cidade, que vamos falar daqui, próprio Camobi, o bairro onde a gente mora. Mas nem todas têm um trabalho específico com os dependentes químicos. Mas, no geral, todas as igrejas acolhem dependentes químicos. Porque o que a gente sempre diz, né? Fala, problema na família, quem não tem? Né? Então, uma coisa que eu sempre digo também, a doença da dependência química é uma doença democrática. Ela não quer saber se tu é preto, cor-de-rosa, branco, amarelo, né? Se tu é religioso, esquerda, não é, se tu é de direita, de esquerda, não é. A pessoa usou droga e está passiva de se tornar dependente. Então, o que a gente percebe é que muitas pessoas também acabam buscando as igrejas, também num desespero, na busca de uma solução, né? O tema ou a pergunta é uma provocação que eu acho interessante nesse momento que a gente está vivendo, para que, de repente, suscite aí, mexa com as pessoas, principalmente as lideranças, no sentido daquilo que nós poderíamos fazer melhor para dar um suporte para esse pessoal, porque a doença ela está crescendo, está se desenvolvendo no dia a dia, como falou o Ciro antes, né? Hoje em dia isso aí já é uma situação de pandemia também, né? E há muito tempo. Então, tipo, nós estamos vendo a doença se alastrar, mas nós precisamos de mais ações nesse sentido, né? Para poder acolher as pessoas e dar um suporte melhor para aqueles que sofrem com a questão da doença da dependência química. Eu queria só dar um adendo à resposta do André, porque o André citou ali que ela é uma doença bio, psico, sócio, espiritual, comportamental, né? E
eu particularmente, né, creio que a parte espiritual da pessoa, a pessoa que não tem vida espiritual, não usa essa parte do seu ser, né, ela está muito mais, porque ela não crê, ela não tem uma fé, né, desenvolvida, ela não vivencia um aspecto do próprio ser. Então, é um ser que tem 5 partes e ele simplesmente deixa de... Né? Então, eu creio que o aspecto espiritual da pessoa e a família tem um apoio espiritual também. Além de ter o apoio, por exemplo, um grupo de apoio, né, dependentes químicos, talvez dentro de uma sala de uma igreja, talvez, né, o apoio, eu tenho certeza absoluta que o apoio espiritual à família é muito importante, né? Porque a palavra, aquele que crê, ele tem uma esperança, né? Além de tu ter a esperança, então, no tratamento, você tem os métodos, né, de intervenção, grupo de apoio, clínica, fazenda, você tem ainda mais um outro apoio, que é o desenvolvimento espiritual de uma família, que eu acho que é importante também, e esse também é um dos aspectos que a igreja tem que se preocupar, que ela pode dar um apoio, né? Ela pode ter um papel fundamental também nesse sentido. É verdade. Isso, muito bom. Perguntinha. Quanto tempo é necessário para sair da dependência? Depende de cada pessoa? Na verdade, a doença da dependência química, como a gente falou, é uma doença lenta, progressiva e pode ser fatal. O tratamento tem por objetivo estacionar a doença, né? E aí existem vários tipos de tratamento, mas todo tratamento tem por objetivo estacionar a doença. E o máximo que nós conseguimos fazer com relação à doença da dependência química é estacioná-la, porque é uma doença que ela não tem cura, né? Ela é uma doença que não tem cura, então a gente pode estacionar, assim como uma pessoa que é diabética, é hipertensa, tem que tomar determinados cuidados para o resto da sua vida, um diabético vai ter que tomar cuidado para o resto da sua vida. O dependente químico, ele estaciona a doença com o tratamento e, após isso, ele vai viver recuperação, abstênio da sua substância lá, né, que era de preferência. Então, a gente fala, a doença não tem cura, mas ela pode ser estacionada. Então, a proposta é que depois que a pessoa passou pelo tratamento, ela vai ter que viver recuperação para o resto de sua vida. Sim, é como, por exemplo, o que a gente mais ouve assim, o alcoólatra não pode tomar o primeiro gole depois que começa. Exatamente, porque esse primeiro gole, ou tu fazer o uso da tua substância lá, você vai reanimar a doença, justamente por ser uma doença que não tem cura, então ela está instalada em ti, né? Tu estacionou a doença com o tratamento, mas no momento que tu voltar a fazer uso, tu vai reanimar a doença. E aí a doença segue progredindo exatamente da onde parou. Por quê? Porque ela é lenta, progressiva e pode ser fatal. Ela não regride. Ela não regride. Eu vou fazer uma comparação que é feita só para as pessoas entenderem em casa. Nós sempre comparávamos, né, o usuário, o tempo de uso de droga é como uma vela que está queimando, né? Sempre é comparado assim nas fazendas, nas clínicas. Você vai usando, tu está queimando a tua velinha. No momento que você estaciona a doença, ela vai estar naquele ponto ali. Parou de usar, parou de queimar. Quando você ficar aí 5, 10 anos, não importa o tempo que você fique abstêmio, que você pare. No momento que você volta a usar, você não vai ter uma vela nova para queimar. Ela volta a queimar do pontinho ali de baixo. Entendeu? Era uma forma que nós tínhamos para a pessoa entender. Muito boa, muito boa. E aí, quando isso acontece, é o que a gente chama de recaída, né? A reinstalação da doença. O indivíduo voltou a fazer uso, reanimou a doença se reinstalou e segue progredindo exatamente do mesmo ponto da onde parou, como mostrou o exemplo da vela agora, o Ciro aí. Então, isso é muito perigoso, né? É muito complicado, porque essas recaídas, elas podem, na verdade, ser fatal para o indivíduo, porque nem todo o sujeito que volta a fazer uso de droga, às vezes tem chance de voltar para o caminho da recuperação, né? Pelo fato da doença ser progressiva. Então, a gente vê, né, isso acontecer com frequência. Pessoas que recaem e não têm mais oportunidade, né,
Por quê? Porque o quadro da doença, o grau de dificuldade, né, que só aumenta, né, porque pelo fato da doença ser progressiva, às vezes não conseguem retornar para o caminho da recuperação. Tinha uma outra pergunta ali, diz assim, como identificar um usuário de drogas? E eu entendo que a pessoa fez a pergunta, não do, por exemplo, que a gente sabe que se a gente vê uma pessoa que usa crack, a gente sabe que a pessoa se desfigura, né? Mas como identificar que a pessoa é um usuário de droga, não é usuário, dependente, que pode ser dependente de várias coisas, né? E como ajudar ela, mesmo que ela não queira ajuda. Identificar para poder ajudar, né? Primeiramente, identificar para poder ajudar. Então, a gente observa da seguinte forma, questão de uso, né? Porque muitas pessoas fazem uso. A questão é a dificuldade de admitir, né? E falar abertamente que se faz uso. No geral, todo dependente ele tende a ter vida secreta. Ele não fala das coisas que ele está falando. Por quê? Porque ele sabe que, né, alguém vai chamar a atenção dele e vai falar para ele, olha o que está fazendo com a tua vida, aquela coisa toda. Então, todo dependente químico ele tende a ter vidas secretas, né? A questão de hábito, vício, dependência química. Hábito é aquilo, né? A pessoa pode dizer, não, eu tenho eu tenho o hábito de usar droga, uso eventualmente e tal. Sim, na verdade, é assim que todo mundo começa, né? A pessoa faz um uso ocasional, um uso esporádico, mas quando tu vê, ele está fazendo um uso contumaz, né? E quando tu vê, ele está fazendo um uso abusivo da droga. Sim. Então, esse indivíduo saiu de uma situação de experimento, onde que às vezes ele disse que ele, não, eu tenho hábito, de vez em quando eu dou uns peguinhos, coisa parecida, né? E quando vê, a doença já se instalou. Então, quer dizer, ele já passa a ter prejuízo. O uso recreativo. Exato. Então, uma das coisas que a gente percebe, e veja, questão de uso, curiosidade e dependência, né? É uma grande verdade. Que nem todo mundo que usa se torna dependente químico. Mas também é uma grande verdade que todo mundo que se torna dependente químico é porque teve a curiosidade de usar, né? Exato, exato. Então, uma das coisas a respeito da doença. A doença da dependência química é uma doença caracterizada por perdas. Então, como que a gente pode observar que a pessoa ela é um dependente químico e ela está tendo prejuízos por causa disso? Justamente observando. Então, quer dizer, o que é comum? Mudança de comportamento, né? A pessoa muda os hábitos dela de repente, né? Então, não dorme à noite, né? Troca a noite pelo dia. A pessoa vai ter perdas, essas perdas, né? Pode ser laborais, trabalho, é uma das coisas que as pessoas têm muito prejuízo e que muito facilmente também identificado, porque o indivíduo ele vai chegar atrasado no trabalho, se ele trabalha, ele vai faltar ao trabalho com frequência, né? Ele vai dar as escapadas dele no meio do trabalho e tal, some de repente, entendeu? E assim como a pessoa que estuda, né? Nós moramos aqui numa cidade que é basicamente um polo estudantil, né? E eu sempre morei aqui na universidade, na entrada da universidade. Quantas pessoas a gente conheceu que vieram para cá com o intuito de fazer um curso? A gente morou junto, né, Ciro? Sim, com certeza. E as pessoas até começaram esse curso, mas ao longo do tempo, né, conheceram a droga, se acentuou esse uso de droga, desenvolveram uma dependência, e quando veio esse curso, a pessoa não conseguiu concluir nunca, né? Então, as perdas são em todo sentido. Então, uma das maneiras da gente observar que a pessoa está tendo problema com o uso de droga é justamente observando a questão do comportamento e o quanto as práticas dele, enfim, a forma de viver dele, o comportamento, o funcionamento dele, ele passa a ter complicações, perdas, né? Ausência no sentido de faltar à escola, né? Não conseguir trabalhar, e que tu percebe que realmente a coisa está ficando complicada. Eu quero só complementar uma coisa. Eu chamo assim de
é o cara, é o homem ou a mulher das obras incompletas, né? Ele está sempre mudando de objetivo. Ele começa um trabalho e ele não consegue concluir, tu entende? Ele muda, ele vai botar desculpa no patrão, ele vai dizer que está com problema no trabalho, mas o patrão é isso, aí ele busca uma nova meta, não sirvo para isso, eu vou para o outro lado, ele também não consegue, ele vai um tempo, daqui a um pouco ele muda de objetivo, daqui a um pouco ele volta para o primeiro objetivo, e ele acaba não concluindo, ele é alguém que não consegue completar obras, E quando a pessoa está em casa e começa a ficar desconfortável, já com o comportamento do parente, da pessoa que você está achando que está usando, tem que abrir o olho. Porque uma das características da dependência química é que o comportamento da outra pessoa começa a afetar o teu. Exatamente. Ou de alguém da família. Alguém é dependente químico quando o comportamento dessa pessoa começa a alterar todo o comportamento do meio. Então, se você está tendo problema, tem que começar, né, com toda a cautela, todo o cuidado, né? Nada que é feito por violência, por acusação, dá resultado. Hoje tem recurso, né? Tem os grupos de apoio, tem pessoas preparadas, né? Profissionais da área que vão ajudar você nesse período também. Já aí você então busque ajuda. Já tá na hora de você começar a pensar em ir num grupo de apoio e buscar ajuda. E aí você vai pelo caminho certo, não perde tempo. Eu tenho aqui um testemunho. Depois eu apanho em casa, mas é da minha esposa, eu sei, porque eu conheço. Sim. E ela botou aqui: o cigarro também é muito ruim. Eu fumei 37 anos, mas graças a Deus eu consegui sair dessa droga. Mas tive muito apoio da minha própria família e da minha primeira pastora na época, que me ajudou muito. Glória a Deus. Amém, glória a Deus por isso. E realmente, eu me lembro que a pastora, ela conversava com a pastora, é tão difícil, pastora. Ela disse assim: minha filha, vai te entregando para Deus, vai buscando o Espírito Santo, e Ele vai te tirar. Porque Ele não quer que tu faça uso disso. Então deixa, porque Ele vai. E como eu contei para vocês, ela orava e dizia assim: Pai, quantos que usavam drogas mais fortes, piores, tenho testemunho de que largaram, tu vai me deixar usando isso aqui? E ela sentiu o cheiro do cigarro nas mãos quando ela orava, e foi indo, e ela largou. E eu era uma das pessoas que conversava com ela, mas assim, eu disse para ela: eu achei que tu nunca ia parar de fumar, mesmo estando na igreja. E ela parou. Então acho que a força de vontade da pessoa é o principal, né? É uma das coisas principais, com o devido apoio, né? Sim. Um devido apoio, como falou o Ciro, a busca de ajuda, né? E como a gente falou antes, hoje em dia essa ajuda ela está muito mais acessível, né? Nós temos aí vários profissionais, vários modelos de tratamento, grupos de apoio. Eu sempre digo que Santa Maria, nossa cidade aqui, é uma cidade privilegiada, porque nós temos grupos de apoio aí abertos diariamente, né? Todos os dias tem grupos de apoio abertos na cidade, aí, às vezes até mais de um. E queria falar um pouquinho assim a respeito da grande dificuldade de parar de usar droga, né? Por que é tão difícil para um dependente químico parar com o uso, né, da substância, do uso de droga? A questão a gente falou que a doença é lenta, progressiva, de determinação fatal. Uma das coisas que caracteriza a doença também é a impotência e a perda de controle. E o que é isso? O sujeito se torna impotente, né? E ele não tem força sobre aquilo ali. Então, a pessoa que é o usuário, a maioria das pessoas que estão de fora, né, às vezes questiona: pô, mas não está vendo que está te prejudicando? Sim, só que a pessoa já desenvolveu um quadro de dependência. E ele não consegue não usar. Tudo que ele quer é usar. Porque quando tu se tornou impotente e perdeu o controle, que é o que caracteriza a doença, o que prevalece? A vontade de usar. O indivíduo desenvolveu obsessão pela questão do uso de droga. Então, a mente adicta, a mente de um dependente, a mente de um viciado, o que ele mais pensa é no uso da substância. Né? Hoje mesmo eu estava falando com um pai que trouxe um filho, né, para internar na comunidade, e ele me dizia assim: André, o menino estava trabalhando comigo, daqui a pouquinho dava uma veneta nele, eu acho que foi essa a expressão que ele usou, e ele sumia. E o que é isso? É fissura, compulsão. Né? Vem da onde? Da questão da obsessão que o indivíduo desenvolveu pela droga. Então, esse indivíduo se tornou
impotente e perdeu o controle. No momento que ele se tornou impotente e perdeu o controle, ele é um trem desgovernado realmente, né? Sim. Ele não consegue se manter no sentido de sentir fissura, vontade de usar droga, né? A compulsão que está ligada à questão do lado físico e não correr atrás da droga, né? Por isso, os espaços de tratamento. Então, quando a pessoa chega a essa situação, ele precisa de um tratamento especializado. Esse sujeito ele tem que ser encaminhado para um espaço de tratamento, porque dificilmente ele vai conseguir parar de usar droga aqui na rua. Sim. Tem uma pergunta aqui. Como iniciar uma conversa sobre drogas com os adolescentes? Qual a maneira de abordar o assunto? A princípio isso é bem difícil, como a gente falou, né, para os familiares, porque no geral nós temos essa ligação emocional, principalmente com quem é da nossa família, né? Isso é muito mais fácil a gente falar com um estranho, né? Porque quando tu tá dentro da tua família, tu tem ligação emocional com os membros da tua família. Então, quando a doença se instala, a emoção se torna doentia, né? A doença também é de cunho emocional, a gente pode dizer também. Então, essa emoção é doentia. Então, é muito difícil a gente conseguir falar abertamente, né? Tipo, o dependente conseguir vir, abrir, ser sincero, ser honesto, e assim, e o Ciro falou isso, né? Como para o familiar, né? O codependente, falar para o dependente sem tom de acusação ou de cobrança, né? Porque, na verdade, isso, a princípio, o que acontece com um pai e com uma mãe? Eles se sentem mal, a princípio. Eles se sentem traídos, entendeu? Porque, geralmente, o pai e a mãe, eles são sempre os últimos a saber que o filho está usando droga, por exemplo. Então, quando eles ficam sabendo, eles se sentem traídos pelo filho, né? Então, é muito difícil separar a razão de emoção e conseguir falar, né? De uma maneira tranquila e resolver isso. Por isso que o caminho é buscar uma ajuda especializada, como foi falado pelo Ciro, né? Porque, no geral, a gente, família, né, está envolvida emocionalmente com a questão e não consegue separar isso de início. Mais aqui algumas pessoas, né? A Larissa Vieira, a Mage Trotica e a Gert Gutzmacher. Acho que acertei, Gert, teu nome. Acho que é Gritzmacher. Vou falar em alemão aqui agora. Acho que é Gritzmacher. Deve ser. Inclusive, a irmã Gert vai vir aqui, não no NasaCast, mas vai vir no Serão Nazareno, trazer um estudo que ela deu na outra igreja lá. Que bom. Eu vi que durante o nosso bate-papo aqui, tanto o irmão André como o pastor Ciro falaram uma palavra muito interessante que a gente vem, a ansiedade. Porque a ansiedade, ela causa alguma coisa, que vai levar a alguma coisa. Alguns a usar droga, outros a comer. Isso também é uma dependência psíquica? A questão da ansiedade, o que a gente percebe, né, principalmente com isso se avolumou tremendamente com a questão da dependência, aliás, da pandemia, essas doenças de cunho emocional. Por quê? Porque o evento em si da pandemia, Covid-19, não tem um que ele não tenha, que essa pandemia não tenha mexido com a cabeça da gente, né? Sim. Então, e o que acontece? Isso gerou muita coisa dentro de nós, e aí, a partir daí, muitas pessoas têm desenvolvido ansiedade, muitas pessoas têm desenvolvido depressão, né? Por momentos, circunstâncias da vida, né? Isso, a própria questão aí, uma das frases que mais foi usada é o fica em casa, a questão do isolamento. E a pergunta é, nós somos seres que realmente nascemos para viver no isolamento? Né? Não fomos. O que eu percebo assim é que muito facilmente o homem sozinho se atrapalha. Né? Nós não somos seres autossuficientes em nós mesmos, em si mesmos, sabe? Independentes, totalmente dependentes, que não venhamos precisar da ajuda dos outros. E isso, por si só, já trouxe problema demais para a gente no sentido de desenvolver muitas doenças emocionais. A ansiedade é uma delas, né?
porque, como eu sempre digo, né, as pessoas ficam em casa sozinhas no isolamento, que foi uma necessidade e tal, tudo, mas também tem consequências essa questão de isolamento, né? Para a gente, saúde mental, né? Então, tudo tem dois lados, né? Sim, uma mudança Então, de quer dizer, comportamento. É uma mudança brusca, de comportamento, né, na uma verdade. mudança brusca de comportamento e que gerou várias demandas, né? No sentido de doença mental mesmo. Sim. Né? E aí vem ansiedade e tal. Mas o que, que vem junto com a ansiedade? Né? O que, que vem junto com a depressão? Qual seria o caminho para nós, né, no sentido de tratamento? Então, é isso que a gente falou, a gente apontou. Vou pegar minha área, que é a questão da dependência química. Né? A gente percebeu assim que muita gente que não tinha um problema instalado, não era um dependente químico, mas, né, já tinha feito experimento, com a pandemia e essa questão do isolamento se acentuou, porque quem fumou cigarro, o senhor falou Exato. que fumou cigarro, então tu sabe que o cigarro pode ser um companheiro, o álcool pode ser meu companheiro, a droga em si pode ser minha companheira, né, para esses momentos de solidão e tal. E aí as dependências se intensificaram. Sim. O quadro de doença, né? Foi aumentando. Inclusive, antes de nós acabar e o pastor Ciro passar aqui a nossa rotina da semana, no dia 30 de outubro, nós vamos ter aqui, eu ainda não sei se ela é neurocientista, terapeuta, ela trabalha com terapia, estudou neurociência, ela vai falar assim, perguntou quais os assuntos, né, para as pessoas. E aí nós colocamos, eu acho que dos assuntos que ela botou, e eu sei que ela vai falar um pouco mais, sobre a depressão e a autossabotagem. Então, você que está assistindo está convidado a vir, vocês estão convidados a vir. Tema importantíssimo esse, né? Sobre depressão e autossabotagem. Eu acho que isso aí influencia muito também quando leva para a dependência. Estão ligados, né? Uma coisa puxa a outra. E eu me dou o direito de dizer que o irmão André, quando ele trabalha, se você for onde ele vai lá na igreja, dar palestra, ajudar as pessoas que vão procurar ajuda, aquelas que não estão precisando ir para a clínica, eu sei que não é só a dependência química, queridos. Muitos outros assuntos são abordados daquilo que nos fazem mal, como o toque, né? A ansiedade. Então, assim, se você tem algum problema, procure. Procure o irmão André, a Igreja do Nazareno, pastor Ciro, a mim, e nós vamos encaminhar para o irmão André. Os grupos de apoio, enfim, Isso, né? Exatamente. Se você precisa, se você tem alguém na família e sabe que precisa, se você desconfia de alguém, converse, pergunte, mas não fique parado. Você que é cristão, esse é o papel da igreja, nós precisamos ajudar uns aos outros. E como nós não fomos feitos para andar sozinho, para ficar sozinho, isolado, não. A gente nasceu para viver em comunidade, juntos. Então procure ajudar, procure o teu parente, teu vizinho, tu sabe que precisa, fala com um familiar, fala com ele, vai lá só para ouvir. Tu não é obrigado nem a ficar mais de uma sessão. Não é, irmão? É bem isso. A pessoa é livre, nós somos livres para escolher o que nós queremos. Não é? Mas a gente precisa tomar uma atitude, né? Dá o primeiro passo. Buscar ajuda, né? Dá o primeiro passo. É aquela história que a gente fala muito na igreja. Deus abre porta, mas é tu que tem que ir lá e passar a porta. Porque se tu não passar a porta, ela não vai vir até tu. É como se diz, né? Toda caminhada começa por um primeiro passo. Exato. Verdade. Exatamente. Nosso horário acho que está quase já era. Pastor Ciro, diga. Uma última colocação, depois o André vai dar uma última colocação para nós também. Okay. Fazer propaganda, dar o endereço, né? Aí, Associação Ressus, o projeto Porta Aberta, exato, tá tudo. Né? Dar os nossos horários. Sim, depois vamos. Né? Sim. Hoje não pode esquecer, o teu pastor hoje está de aniversário, hein? Não vai contar para ninguém. Não, já mandei também para ele. Já mandou, mas vamos aproveitar o NazaCast para fazer uma... Bom, a minha experiência, né, como eu também fui dependente químico durante 27 anos, passei por diversos tratamentos, eu passei por clínica, passei por fazenda, depois, né, acabei graduando.
Eu acho que o caminho, na verdade, ele é bem simples, no sentido de que pedir ajuda. Pedir ajuda. Hoje, nós temos muito mais recursos, né, mais informações, para poder entrar com uma intervenção no início do processo, antes de algo mais grave, de um quadro mais difícil de controlar, se instalar. Então, a pessoa começa a observar uma mudança de comportamento, vê que tem algo que está mudando, que não é o procedimento, porque a pessoa tem uma personalidade, né? E ela tem uma maneira específica de agir. Quando ela começa a mudar o comportamento, hoje, né, no caso do jovem e tal, uma determinada idade, que é a idade de risco, né, mais de risco da pessoa, às vezes uma pessoa já é uma pessoa mais também de idade, e ela muda o comportamento, ou volta para antigos comportamentos que não são agradáveis. Então, é buscar ajuda, né? Hoje existem pessoas, né, preparadas. O André tem uma caminhada de 30 e poucos anos, né? Eu trabalhei também, estou aí há muitos anos também na área, trabalhei em fazendas, né, também. Então, tipo assim, tem pessoas dispostas a ajudar, né? E tem locais que oferecem ajuda. Então, da melhor forma possível, eu sempre falo, né, que a melhor maneira é você, o quanto antes, buscar ajuda. Quanto mais no início você tiver uma desconfiança, algum medo, alguma insegurança, frequente um grupo, vai ver se tem um parente, o que está acontecendo, né? Talvez uma conversa, uma entrevista com um psicólogo, alguma coisa, um grupo de autoajuda, né? Para que essa pessoa possa se abrir, né? Se às vezes não se abre com um parente, como o André falou, é difícil. O pai e a mãe às vezes são os últimos a saberem, mas às vezes alguém próximo pode ter esse acesso, né, a essa vida secreta que a pessoa instala quando começa a usar. Então busque ajuda, essa é a minha sugestão, é o meu conselho, né, para quem tem esse tipo de dúvida. Vamos falar dos horários? Quer fazer uma colocação e o teu merchan? Quero fazer uma colocação. Faz o teu merchandising. Então, o que eu gostaria assim, de deixar para as pessoas pensarem, refletirem, que é algo que eu vejo assim, que é forte nessa questão da droga dependência, drogas, enfim, que a droga ela não tem cérebro, ela é uma substância, mas ela usa o nós, né? Se assim nós deixarmos. Então, o recado que eu deixo é para as famílias, né? Porque todo dependente químico ele tem uma família por detrás. Não deixe que as drogas destruam a tua vida, a tua família. Busque ajuda. E esta ajuda está ao nosso alcance. Está ao nosso alcance. Hoje em dia nós temos grupos de apoio, nós temos espaços de tratamento, nós temos CAPs na cidade, nós temos comunidade terapêutica, nós temos clínica, enfim. Existem vários espaços que estão abertos, que estão disponíveis, né, para que as pessoas possam acessar o tratamento e entrar no caminho da recuperação. Que esse, na verdade, é o único caminho, é o caminho para a salvação da gente, né? Daquele que é usuário, da família, daquele que é usuário. O caminho da salvação é o caminho da recuperação. É isso que vai poder mudar o nosso destino, né? Que seria... A gente sempre fala que a droga nos leva a 3 caminhos: cadeia, hospício e cemitério. Mas não precisa ser assim. Existe o caminho da recuperação. Venham. Isso aí. Os horários? Isso. Então tá, pessoal. Convidar vocês, então, para permanecer conosco aí, né? Nós temos, então, nas terça-feiras, o nosso NasaCast, que tem sido bênção, um trabalho do Gabriel Guerra aí, que tem capitaneado esse trabalho, tem saído uns podcasts maravilhosos, com os temas muito importantes para a edificação da igreja. Na quinta-feira, nós temos o nosso culto de quinta-feira, às 8 horas da noite. A gente está fazendo o culto ainda com live, transmitindo via Facebook, mas o que a gente gostaria mesmo é que você viesse ter comunhão conosco, comunhão de estar na igreja, né, de fazer parte do corpo de Cristo. Nós estamos vivendo isso presencialmente, juntos, participando, orando, buscando, para ser edificado. No sábado, nós temos com o presbítero Luiz Fernando o EB. Nesse sábado, né? É de 15 em 15. Isso. De 15 em 15 dias, nesse sábado vai ter. Esse homem é uma bênção no ensino, né, o presbítero Luiz Fernando, às 18 horas, EBIM, aqui na rua Franklin Bittencourt, 242 é o número da minha casa, não vá lá. Tá? É 242 na Franklin Bittencourt. E nos domingos, o nosso culto, às 19 horas, né, ambos os cultos, tanto de quinta
quanto do domingo tem sido uma bênção, né? Mover presença de Deus, adoração, palavra. E a gente gostaria muito que vocês estivessem aqui conosco. Inclusive, nessa quinta, pastor Ciro Amém. estará trazendo a mensagem para nós. Glória a Deus. Hoje está de aniversário as crianças. Junto com as crianças, pastor Alexandre. Que bênção, né? Parabéns aí, pastor. Deus abençoe. Saudações, tremendamente pastor. aí, meu pastor. Shalom, Grande pastor. abraço. Shalom, filho. Uma eterna criança, né, pastor? Hoje lá no grupo ele botou... Ele quer ser salvo, né? Esse menino é coisado. Ele quer ser salvo, né? Ele é uma eterna criança, né? Parabéns, pastor. Amém. Parabéns pela tua vida. Glória a Deus. Pela tua escolha de servir a Deus e pastorear as suas ovelhas. Algo que não é fácil, né? Tem muita ovelha rebelde aí, né? Deixa eu me colocar nelas ali, porque eu sou meio rebelde. Mas tu é uma bênção e tu tem nos ajudado, deixando Deus te usar na palavra, na conversa, às vezes informal que a gente tem aqui ou ali. Deus te usa também dessa maneira. Que Deus continue te abençoando. E que essa bênção se estenda para todas as tuas ovelhas, tá? E para toda a tua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Amém? Amém. Pai amado Deus, nós bendizemos e louvamos, Pai, e glorificamos, Deus, o teu santo nome. Queremos, Pai, te agradecer, Senhor, clamando a tua bênção nesse dia, Senhor, sobre as nossas crianças, as crianças, Senhor, da tua casa, as que também, Senhor, vivem em famílias que não te conhecem, Deus. Que o Senhor venha com graça, com misericórdia, com cuidado, Pai. Clamamos também, Pai, a tua bênção, Pai, sobre a vida, Pai, do nosso pastor Alexandre Dias, que o Senhor continue derramando sobre ele o teu óleo, a tua unção, a tua separação, Senhor, para o ministério para o qual, Senhor, ele foi chamado, Deus amado, que é cuidar, Senhor, e encaminhar, Pai, a tua igreja, Senhor, a pastos verdejantes, ao bom alimento, Pai, da palavra. Abençoa a vida dele, sua casa, seu casamento, sua família, Senhor, em nome de Jesus. Deus amado, nós clamamos, Senhor, que aquilo que nós falamos e conversamos nessa noite, Deus, que a tua palavra que foi gerada aqui traga algum fruto, Pai, de alguma forma, para alguma vida, alguma família. Para que alguém, Deus amado, que tenha se perdido do caminho, que tenha se tornado, Pai, escravo, Pai, dependente, Senhor, de alguma substância ou alguma situação emocional, Pai, ele possa ser liberto, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Que as famílias, Senhor, tenham coragem, tenham sabedoria, Deus amado, para buscar, Deus amado, a ajuda necessária para cada situação difícil, Deus amado. Clamamos, Pai, que o Senhor possa estar edificando, Senhor, abençoando a tua igreja. Eu oro pela vida, Pai, de cada um daqueles que assistiu, Pai, esse podcast. Que a tua bênção, o teu amor, o teu zelo, o teu cuidado, Senhor, se estenda, Pai, na vida de cada um deles, em nome de Jesus. E que o Senhor possa nos conceder, Pai, um restante de semana, Pai, debaixo, Senhor, do teu conselho, debaixo, Pai, da tua palavra, da tua direção, Pai. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente termina. Vem pra NASA. Aí, pessoal. Glória a Deus. Boa noite aí.